Lovers, tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso trabalho final da disciplina de Matemática Elementar. E o tema do nosso vídeo de hoje é a praça e o sapo. Para a aula de hoje, conta comigo, Gabriel Publi. Eu, Davi Marinho. Eu, Humberto Neto. E Thiago Almeida. Bom, eu vou fazer um resumo do que a gente tem como apresentar nesse trabalho. A gente tem como objetivo proporcionar uma reflexão para quem está assistindo sobre quanto a matemática está presente no nosso dia a dia. Nesse sentido, foi proposto para a gente fazer um trabalho com base em funções e desenhar uma praça usando pontos cartesianos. Dito isso, ao longo do desenvolvimento, a gente fez o possível para entender como é que essas funções funcionavam no plano cartesiano e também a gente deu boas risadas tentando fazer desenhos de imagens dentro da nossa praça. Bom, e agora falando da introdução de como surgiu esse projeto. Durante uma aula de Fundamentos de Matemática na UFSCar Sorocaba, o professor Cantão nos propôs uma atividade, na qual pedia que a gente usasse nossos RAs e criassem uma praça com o formato deles. E o objetivo do trabalho foi feito com a ideia de pensar em maneiras criativas e diferentes de calcular tanto a área quanto o perímetro dessa praça, pois até então, com o nosso conhecimento, só sabíamos estimar de figuras retas e não de curvas. Também vale lembrar que o contorno da praça foi feito a partir de diferentes interseções e funções diferentes. Dessa forma, a gente também poderia analisar como elas funcionam, essas funções, né, na praça, como elas interagem entre si para formar a praça. Bom, então como que nós demos continuidade para estimar, né, tanto a área quanto o perímetro dessa praça? Inicialmente nós pegamos os nossos RAs, certo? Formamos dois conjuntos, né, o conjunto de X e o conjunto de Y, e nisso nós fizemos uma ordem para colocar eles ali, né, no nosso documento, certo? E após isso, estabelecendo quem era X e quem era o Y, nós fizemos várias multiplicações possíveis, certo? De pares de X e Y e X, né? E obtivemos vários subconjuntos que nós utilizamos eles justamente para formar os nossos pontos no GeoGebra, né? Que vocês podem ver como ficou nessa imagem assim. Bom, então basicamente a gente decidiu pegar todos os pontos que a gente tinha, interligar ele de diferentes formas utilizando as funções que nos foram ensinadas. Nesses casos, a gente utilizou a função afim, a função quadrática, função exponencial, logarítmica e a função cosseno, onde cada uma delas a gente nomeou. Dessa maneira, as funções afins a gente destacou qual que é a regra geral que rege cada uma delas e o intervalo ao qual ela corresponde. Ou seja, a função 2, a função 3 e a função 8 respondem à função afim. Já para o caso da função quadrática, as funções que obedecem a essa regra são as funções 5, a função 4, 5, 6 e 10. Dessa maneira, estão destacadas as suas regras gerais e o intervalo entre elas. Além disso, citando as funções logarítmicas, a função que corresponde é a 7, e também está destacado tanto ela como o seu intervalo. Para a função exponencial, a gente tem a função número 9, e para finalizar, a gente tem a função número 1, que é uma função cosseno. Dessa maneira, a gente colocou no GeoGebra todas essas funções, todas essas regras gerais, sem colocar o intervalo entre elas. E foi assim que ficou. Agora, quando a gente realizou a interseção entre elas, a gente analisou que o formato da praça deu realmente o desenho que a gente queria. Agora falando um pouco dos nossos resultados. Para começo de conversa, a gente precisava estipular uma área para nossa praça. E a gente percebeu que no GeoGebra nós tínhamos quadrados. Desses quadrados a gente conseguiu estimular o lado dele como 2 metros de lado, fazendo assim a base vezes a altura de vários quadrados. No total, dentro da praça, haviam 8 quadrados inteiros, 2 de 3 quartos, 4 de 2 quartos e 3 de 1 quarto. E a área total da nossa praça foi de 49 metros quadrados, que multiplicada por 100 metros, resultou a área real da praça de 4.900 metros quadrados. Então, para o nosso perímetro, né, para nós calcularmos a distância do contorno da praça, nós definimos figuras com pontos específicos, utilizando formas geométricas. Então, inicialmente nós colocamos um grande quadrado, né, desenhado ali no centro da nossa figura, né,
E ao redor dele nós fomos preenchendo com outras figuras geométricas, nossos triângulos, nossos retângulos, e assim nós conseguimos ali ter uma proximidade de como seria calculado então o perímetro da nossa figura. Bom, e agora para calcularmos o perímetro ao contorno da praça, foi utilizado a trigonometria, com a fórmula básica de que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Dessa forma, a gente calculou a hipotenusa de todos os triângulos formados pela figura anterior, chegando a um resultado que, quando foi multiplicado por 100 para dar um resultado em metros, chegou no perímetro total da praça de 3.168 metros. Bom, e a conclusão desse trabalho todo foi que as fórmulas, as funções que a gente aprendeu dentro de sala de aula, elas são totalmente aplicáveis para o mundo cotidiano. A gente aprendeu a interligar diferentes pontos usando essas funções. Além disso, a gente aprendeu a calcular a área utilizando as figuras tanto geométricas quanto da trigonometria. E dessa maneira isso possibilitou que a gente visualizasse melhor o conteúdo. E bom, basicamente foi isso. Aqui está colocado tanto o esboço que a gente fez, quanto a função nomeada cada uma delas. E o nosso querido Tiagão fez um desenho também, colocando como se fosse um sapo mesmo, com a nossa brincadeira com esse contorno. E, bom, o tema da praça, a praça e o sapo, foi totalmente baseado nessa brincadeira toda. E as referências que a gente utilizou para fazer tudo isso foram essas. O vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Agradecemos muito por toda a sua atenção. E por hoje é só. Ficamos por aqui.